E de volta ao programa Terceira Visão, pela TV Mundi. Raios são frequências, Doriana? São, sim, são frequências por onde as ondas vibracionais entram e descem, quer dizer, elas vêm lá do grande Sol central e descem como se fossem vias, do mesmo jeito que existem correntes marítimas, correntes aéreas, existem vias solares. Então, essas frequências estão presentes, obviamente, em todos os sistemas, e aqui esse sistema agora está com muito mais raios, com muito mais dimensões. E para mim isso foi o que eu estava dizendo para você, o 8º raio abriu uma coisa que a gente chamou de cidadania intergaláctica, porque é como se, assim, é muito mais do que o planeta Terra, é sistema solar intergaláctico. Doriana, não fiquei satisfeita. Eu vou fazer uma pergunta novamente, Tá. porque eu gostaria que você passasse realmente essa informação para que as pessoas possam compreender. Vamos repetir. Raios são frequências, certo? Então, eu vou fazer essa pergunta assim. Se o raio tem uma frequência, as pessoas falam de cores e de sons. O raio, por exemplo, o primeiro raio, ele tem uma frequência, ela tem uma cor. Certo. Quem rege esse primeiro raio e que cor que é esse primeiro raio? Tá bem. E outra pergunta, junto com isso... Tá. Essas ondas, por ser o primeiro raio, são ondas altas, que são suplementares, ou são ondas baixas? Porque se são frequências, as frequências elas são camadas de luzes que formam desenhos e que são as camadas. Então, eu lhe perguntaria, você tem essa medição? Medição? Eu não tenho como medição. Uma graduação, na verdade. Eu não tenho como graduação. O que eu tenho, que eu acho que pode ficar mais simples, é que assim, a partir do momento que nós trabalhamos com o primeiro raio, por exemplo, que a gente conhece bem como Mestre Moria, por exemplo, né? Mestre Moria, Lady Miriam, que são os primeiros grandes que todos conhecem, cumprem uma vontade divina. A vibração deles está na primeira dimensão da Terra, naquilo que é composto a Terra. Então, a primeira dimensão da Terra já tem uma frequência de cumprir a vontade de Deus. Pronto. Então, para mim, isso é onde ela entra bem. Agora, se ela é alta, se ela é baixa, sinceramente, eu não tenho esse conhecimento. Então, dá licença um pouquinho. E você nos ajuda, tá, Cristina? Com certeza. Quando você fala em primeiro raio, e as pessoas falam, quem é leigo diz assim, eu estou fazendo uma ancoragem do primeiro raio. As pessoas, elas repetem o que todos dizem, porque poucos, na verdade, têm um conhecimento. Agora, esse raio, que é uma frequência, eles precisam conhecer quem rege esse primeiro raio, quem são os seres espirituais que atuam para fazer uma ancoragem dentro de casa? Eu acho imprescindível, porque o ser hoje dirigente, por exemplo, o mestre ascensionado, eu Maria, Lady Miriam, são seres que já têm uma bagagem enorme sobre isso. Eles são diretores de energia, vibração e consciência. Então, eles são os qualificados para dirigirem isso desde o grande Sol central e os seus retiros adequados, seus templos. Então, eles são adequados para fazer isso. Os arcanjos, Miguel e Santa Fé, Lady Fé, eles são os que vão promover o sentimento do que é realmente a vontade de Deus. Vamos dizer assim, eu estou pegando pela vontade para a gente entender a primeira dimensão, facilitar um pouquinho. E os Elohims, Hércules e Amazonas, do primeiro raio, eles são os promotores de manutenção de energia. Eles criaram, ajudaram a criação, né? O primeiro passo de manter sempre firme essa vontade de manter o planeta Terra cumprir seu plano divino. Então, para mim, se não tiver essa direção, como é que nós vamos fazer? Fica muito difícil a coisa. Eu vou ancorar o primeiro raio. Primeiro que o primeiro raio tem 1000 qualidades. Tem poder, proteção, vontade divina, tem várias qualificações. Mas, se você partir do princípio das coisas, aí a vontade de Deus tem que ser supremacia para mim. Vontade de Deus, Deus. Aí o mestre é o mestre. O arcanjo é o arcanjo e o Elohim é o Elohim. Entendeu? Eu, na verdade, eu só queria fazer um adendo a isso. Porque a Doriana foi a minha mestra nos 12 raios. Eu já tinha o conhecimento dos 7 raios, já trabalhava com a Fraternidade Branca, quando eu me inteirei e aprendi dos 12 raios. E, sinceramente, eu trabalho com a Fraternidade Branca, mas eu não consigo guardar o nome de todos os mestres.
A Doriana, há pouco tempo, eu tenho uma meditação que eu faço semanal, gratuita, pelo Skype, e que é uma ancoragem dos 12 raios, através do chakra do coração. E o interessante é que eu fui para fazer uma meditação especial de apresentação, e eu liguei para a Doriana, porque eu estava em cima da hora, eu falei, Dô, quem que é mesmo regente de tal raio? Ou seja, eu acredito que para trabalhar com as energias, você não precisa necessariamente saber. Nem todo mundo é dotado de ter uma memória. Mas é que ela perguntou se era importante no quem está começando a trabalhar. Porque entendi perfeitamente o que você falou. O que eu não consigo, eu vou na vibração. O que eu quero chegar é assim, por exemplo, pessoas que são católicas. Então você chega numa residência, tem a Nossa Senhora da Aparecida. O outro tem o Santo Antônio. Então, eles têm uma simbologia daqueles seres que estão ali. Naquele momento é o guardião daquela casa. Sem dúvida. Mas essas pessoas que ali residem e não conhecem raios, não querem ouvir falar de frequências, como que nós podemos, como se fosse uma flor de lótus, abrindo um pouco, explanando um pouco a mente, para que cada um possa receber informações e compreender que dentro daquele segmento que ela segue, também ali pode ser ancoragem de um raio ou de uma frequência. Olha, eu aprendi a ler por causa dos santos. Eu tinha 6 anos e minha avó tinha almanaques desse tamanho, sabe, almanaques antiquíssimos. Todos falavam de santos, quer dizer, eu me iniciei com santos, inclusive na leitura. Então, o que eu entendia da própria história dos santos é que eles tinham muito de doação e que era o que eu tinha que aprender a fazer, doação. Ao longo dos anos, quando eu fui aprendendo outras linhas, Umbanda, sou católica, cristã, obviamente, não tem grilo nenhum, eu mantenho toda a minha religiosidade, vamos dizer assim, adequada, porque é tudo aquilo que eu preciso adequar. Eu sou absolutamente amante de Nossa Senhora, seja ela de Aparecida, de Fátima, de Lourdes, tenho uma conexão profunda com ela. E depende muito da frequência que eu estou para chamar. Às vezes eu sinto que Nossa Senhora de Aparecida é importantíssima para um trabalho do Brasil, por exemplo, de atendimento à população, atendimento amoroso, de atender, né? Lembrando a história dela, pescaram ela no lago e era para frutificar peixes, isso lembra Jesus também. Então, alimento para o pobre, alimento que naquela época, na minha cabecinha de criança, era alimento para o pobre, que eu não aguentava essa história de pobre. Eu ficava horrorizada, todo mundo tem que ter comida. 6 anos, 7 anos, como é que é isso, né? Quer dizer, tem uma frequência ali muito similar. E aqui nós não vamos falar de pobre, porque aqui todo mundo é rico, nessa televisão sem dúvida. Aqui, os mas nossos era para você entender como a época... Você não me desmonta, Doriana, a prosperidade. Porque eu tenho que entrar no intervalo, senão a televisão me corta o programa. Até daqui a pouquinho, eu já volto.